Outra dificuldade semântica e ortográfica diz respeito ao emprego das expressões ao encontro de e de encontro a. Ir ao encontro de significa encontrar, combinar, concordar, atender. Ir de encontro a é bater de frente, chocar-se, contrapor-se. Portanto, ir ao encontro de, encontrar, concordar, combinar. Por exemplo, sua proposta vem ao encontro das minhas expectativas. Veja, sua proposta vem ao encontro das minhas expectativas. Sua proposta atende às minhas expectativas, concorda com as minhas expectativas. E de encontro a significa chocar-se, contrapor-se. Por exemplo, defender a pena de morte é algo que vai de encontro ao cristianismo. É algo que bate de frente, que se choca com as ideias do cristianismo. Está clara essa diferença? Também vamos falar da diferença entre tão pouco numa só palavra e tão pouco separadamente. Tão pouco com A significa nem, também não. Então eu digo, você não estuda, tão pouco trabalha. Ou seja, você não estuda, nem trabalha. Tão pouco, uma só palavra. Agora, tão pouco significa muito pouco, pouquíssimo. Por exemplo, você estudou tão pouco para a prova, você estudou pouquíssimo para a prova. Então, não se esqueça disso. Tão pouco, também não, nem. Tão pouco, muito pouco, pouquíssimo. Tudo bem? Agora vamos ver a diferença entre as expressões à medida que e na medida em que. As duas são locuções conjuntivas, mas à medida que é uma locução conjuntiva proporcional, é sinônima de à proporção que. Por exemplo, à medida que chovia, as ruas se alagavam, ou seja, quanto mais chovia, mais as ruas se alagavam. Uma clara ideia de proporção à medida que. Na medida em que é uma expressão que nem todos os gramáticos abonam, mas é usada com a ideia de causa, sinônima de porquê, visto que. Por exemplo, na medida em que sou jovem, pratico esportes radicais. Ou seja, eu pratico esportes radicais porque sou jovem. Então, na medida em que. Mas atente nisso, à medida que, com ideia proporcional, na medida em que, com ideia causal. Não se admite o cruzamento das duas, portanto, não use na medida que, use à medida que, com ideia proporcional, e na medida em que, com ideia causal. Tudo bem?